Muito bem, Vida e Saúde de volta. Vem pra cá, a gente está falando sobre infecção urinária e como você pode manter a saúde através da nutrição. E a doutora Julie Lobo está conosco, ela que é nutricionista renal, está ajudando a gente a entender, a perceber que o nosso estilo de vida pode estar diretamente relacionado às incidências de infecções urinárias, tá bom? Doutora, tem gente que queria voltar rapidinho só na diferença da infecção urinária para homens e mulheres, porque a gente está focando mais nas mulheres aqui, porque parece que as mulheres têm mais do que os homens. Nossa anatomia favorece isso? Justamente, exatamente isso. A gente já nasce com essa predisposição, porque anatomicamente a nossa uretra é mais curta e a vagina fica muito próxima ao ânus. Então o caminhar das bactérias do intestino para a vagina fica muito mais propício, fácil, mais né, fácil, para elas. Exatamente. E tem outras questões também, né, as questões hormonais, tem fases da vida, como por exemplo a gestação também, as mudanças que ocorrem, tanto anatomicamente quanto de hormônios, né, hormonalmente, também predispõe a gestante ter mais infecções urinárias. E no caso do homem, só algumas situações, né, por exemplo, quando o envelhecimento ocorre, o aumento da próstata normalmente, e isso predispõe também a infecção urinária e muitas vezes é necessário um tratamento urológico mais invasivo, com a colocação de catéter, por exemplo, e a colocação do catéter também predispõe à infecção urinária em homens. E também o próprio envelhecimento, o idoso, né, muitas vezes usa fralda, né, então o fato de usar fralda também predispõe. Deixa o ambiente mais abafado, ali, mais favorável a essas bactérias. Agora, homens e mulheres têm infecções, não na mesma proporção, mas os cuidados a gente vai seguindo do mesmo jeito, certo? Exatamente. Do mesmo jeito. A água é super importante, a doutora já falou aqui, não é aquela coisa que vai curar totalmente, porque a gente está falando de bactérias, a gente precisa ter esse cuidado, porque uma infecção que não foi bem curada, bem tratada, ela pode piorar silenciosamente, né, doutora? Justamente, muitas vezes essa bactéria ela não saiu completamente, ela continua ali, permanece ali no trato urinário, né? Até porque com o uso contínuo de antibióticos, né, a gente vai ficando mais resistente. E infelizmente, né, essas bactérias podem continuar a permanecer ali. Então, esses cuidados e também outra coisa, se você por exemplo, não tirar o que está causando, não reduzir ou retirar mesmo o que está causando, isso vai continuar acontecendo, né? Então, tem que realmente buscar o que pode estar acontecendo, o que está acontecendo, o que está causando essa infecção urinária, principalmente a recorrência. E muitas vezes são coisas muito simples, por exemplo, até a troca de absorvente, né? A mulher que demora muito para trocar o absorvente, isso é ruim. Isso é de 4 em 4 horas, no máximo, tem que haver essa troca. Os absorventes internos também requerem um cuidado maior, né, doutora? A gente tem esses absorventes também que são reutilizáveis, né? Precisa de um cuidado para evitar bactérias. Justamente, um cuidado extremo, porque isso é um foco de bactéria. Já bem claro, né? Então, a gente precisa cuidar muito bem disso, da higiene, de maneira geral, né? Para que isso não aconteça. Fora, né, beber bastante água, né? Que a gente falou. É importante a questão da água também, porque a gente não fica na dúvida da quantidade, né, de água que a gente deve tomar. Isso é muito importante porque todo mundo fala em 2 litros. É 2 litros, são 2 litros. Só que não tem como ser 2 litros para todo mundo. Cada um tem uma altura, um peso, um gênero, então a gente precisa calcular isso. Isso é calculado através do peso. Uhum. Então, normalmente a gente multiplica o peso por uma constante de 35 a 40. Normalmente eu uso 35, que é o meio, né? Uma metadezinha. Então, multiplica o seu peso por 35. A quantidade, o valor que der é a quantidade de água que você precisa tomar durante o dia. Mas durante o dia, não é tomar tudo à noite, por exemplo, que vai ser ruim, porque vai estragar a noite. Vai estragar a noite, exatamente. Então, distribuir essa água durante o dia. Distribuir mesmo, de manhã eu vou tomar 1,5 litro de manhã, até tal hora tem que tomar 1,5 litro. À tarde, tomar mais 1,5 litro, digamos assim. E distribuir essa água durante o dia todo para que você fique hidratado, permaneça hidratado durante o dia todo, porque não vai adiantar nada tomar água só no final do dia, só vai atrapalhar a sua noite. Então, isso é extremamente importante. E tem que ser água, né, doutora? Porque hidratação, a gente até consegue com os alimentos mais ricos em água, como pensei aqui na melancia, no melão, no abacaxi, que vão ajudar nessa hidratação, mas um refrigerante, por exemplo, que é líquido, ou um suco que é líquido,
não necessariamente vão me hidratar, certo? Não, e pelo contrário, porque eles contêm açúcar em excesso, os sucos, né, de maneira geral também, açúcar, a maioria deles tem muito açúcar, e então isso seria, na verdade, o efeito contrário, eles iriam predispor a infecção urinária pelo conteúdo ali de açúcar, conservantes, estabilizantes, tudo isso que um ultraprocessado tem, né? Uma cerveja, por exemplo, mas é diurético, mas ela também não vai... A cerveja, pelo contrário, a cerveja vai desidratar. Olha aí. Né? Ela inibe um hormônio importante, um hormônio antidiurético, e ela faz com que você desidrate. Tanto é que no dia seguinte tem aquela ressaca, aquela dor de cabeça, isso vem muito da desidratação causada pelo álcool, né? Então, álcool, tabagismo, o cigarro, tá fora. Zerado. Zero tolerância para infecção urinária. Zero tolerância. Olha que interessante. E eu quero saber se essas medidas, doutora, que você vem trazendo aqui, elas ajudariam a evitar uma nova crise de infecção. Porque às vezes a gente sofre pra caramba, sem contar que tem muita dor, às vezes tem, né, febre, às vezes vai ter que faltar no trabalho, uma correria, e aí a gente quer evitar o problema futuro. Todas essas coisas ajudariam a gente a evitar? Sem dúvidas, todas essas medidas. Então, na verdade, não é uma medida só, é um conjunto de medidas, eu falo que é um estilo de vida. Não adianta sair caçando por aí suco de cranberry, vai pagar uma nota, porque às vezes são importados, né? Muitas vezes eles têm açúcar também. Olha aí, o todo, né? É o todo é o contexto mesmo da vida, né? De alimentação, de atividade física, de sono, exatamente, de descanso, repouso, tudo isso é extremamente importante. Então, é o estilo de vida, não tem como a gente falar de um alimento ou uma coisa só para se fazer. É todo um conjunto de atitudes que a gente tem que fazer diariamente, né? Não é só uma vez ou outra, é um estilo de vida mesmo. Então, todos os dias sem falhar. Lógico que vai ter uma exceção de outro, né? Um deslize de vez em quando. A vida social é importante, né? A pessoa também faz aniversário, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Mas, no dia a dia, isso tudo, todos esses conjuntos de atitudes têm que ser realizados. Agora, tem gente assistindo a gente pensando o seguinte: nossa, eu cuido disso, eu cuido daquilo, eu já fiz isso, Teru, doutora Julie, não é possível, eu tô com essa infecção de novo. Tem gente que tem mês sim, mês não, doutora. Às vezes um profissional vai ajudar a fazer esse pente fino tão importante que você mencionou. Porque a gente, às vezes, é uma coisinha que o meu organismo não dá conta, que talvez a maioria das pessoas ao meu redor não vão sentir tanto prejuízo. Exatamente. Então, é muito individual isso, né? Esse rastreamento, é um rastreamento individual. Que a gente vai saber exatamente o que aquela pessoa ela está fazendo ali no dia a dia dela. Às vezes é um detalhe, uma coisa que é um detalhe, mas que para ela faz toda a diferença. Então, esse rastreamento é extremamente importante, né? Para saber o que está causando essa infecção e o que a gente pode fazer em termos de alimentação, de nutrição, para que isso não ocorra, né? Ou que as crises elas fiquem mais espaçadas, até que não ocorram mais. Doutora, aqui no Vida e Saúde, a gente tenta lembrar dos 8 hábitos de vida saudável, os 8 remédios naturais. A gente traz também aqui a Bíblia, né, como base. Deus, ao criar esse planeta, Ele preparou um ambiente que fosse favorável à saúde. E a gente tem perdido muito disso. Mas eu queria pensar nesses 8 remédios agora, porque você falou da nutrição, que é a sua área mais de foco, né? Mas como nutricionista, você tem que mexer no sono, você vai observar essa hidratação, com certeza, vai observar se essa pessoa não está muito focada no trabalho. Queria saber do papel do estresse para essas infecções do trato urinário. Já tem, trazendo um pouco para clínica mesmo, a gente observa, né? Já tem estudos mostrando que o cortisol, que é um hormônio do estresse, ele está associado. Quanto mais cortisol, né, é produzido, maiores as chances da pessoa desenvolver infecção urinária. Isso já é comprovado. E falando um pouco sobre os 8 hábitos, né, os 8 remédios naturais, né, que a gente tem, todos eles são importantes, né? Então a gente falou da alimentação, exercício também. Exercício é algo que previne infecções, fortalece o sistema imunológico, fortalece o nosso organismo de maneira geral, então extremamente importante. O sol, né, que é a fonte natural de vitamina D, que Deus nos dá todos os dias.
Então, que a gente precisa aproveitar, né? Isso aí, que a gente fica tomando suplemento e muitas vezes tem o sol aí de graça, né, pra gente. Que poderia, inclusive, ser um momentinho de relax do nosso dia, né? Aquele momento que você dá uma paradinha, respira um ar puro ali, que é um outro remédio. Exatamente, já vem os dois ao mesmo tempo, né? O outro remédio natural, 2 remédios naturais de um momento só. A gente tem também o sono, né? O repouso, que é extremamente importante. A gente prescreve esse consultório. Eu prescrevo sol, prescrevo ar puro, prescrevo sono, repouso, né? Não fazer, né? Não trabalhar, né? Trabalhar, ter aquele momento, não apenas o sono em si, mas o repouso. Você está em casa ali, sem estar no celular, sem estar conectado com nada, apenas relaxando mesmo, um momento de relaxamento. Descansando, né? Descansando, exatamente. A gente tem o equilíbrio ou a temperança, que seria a abstenção. Você falou aqui, né? Não dá bebida. Bebida, fumo, isso a gente tem que cortar da nossa vida. Não tem como, não tem conversa, né? Não tem como. E também dosar as coisas que faz bem. Porque não adianta também a gente exagerar no que é natural. É natural, vou comer à vontade, né? Vou comer à vontade. E não é bem assim. A gente tem que ter a temperança, né? Aquele velho ditado, a diferença entre o remédio e a dose, né? E o veneno, né? O veneno é a dose, exatamente. Então, e a gente tem a confiança em Deus também, que ajuda a gente nessa jornada, doutora. É a nossa base, né? É a nossa base. A confiança em Deus é tudo, né, que a gente tem. Vai guiar a gente nas nossas relações, vai guiar a gente nas nossas escolhas, vai ajudar a gente a pensar nesse dia a dia que a doutora trouxe aqui, né? No que a gente come, no que a gente bebe, no que a gente... a perseverar também. Perseverar, inclusive, a buscar coisas novas, mas coisas que sejam benéficas, né? Porque tem muita coisa nova que não é legal. Não é legal. Queria falar um pouquinho agora, doutora, sobre a mulher na menopausa. Você falou da mulher na gestação, que tem uma mudança hormonal significativa. Na menopausa, a mulher já tem, por exemplo, como um dos sintomas possíveis, a secura vaginal. E eu sei que, às vezes, os fluidos, a umidade, eu sei não, certamente vai influenciar nessas bactérias aí que ficam no nosso trato. Como é que é? Essa mulher está mais propensa a infecções urinárias? Sim. Está. Nós mulheres temos, né? Já nascemos com essa predisposição e com o passar do tempo isso até piora um pouco mais. Isso porque na menopausa a gente tem uma baixa muito grande do estrogênio, né? E só esse fato, ele faz com que altere ali a microbiota vaginal. Ocorrem várias alterações ali, hormonais, a baixa desse hormônio causa essas disfunções, inclusive a secura vaginal contribui para isso. Temos aquele problema também que é comumente chamado de bexiga baixa, né, que também é comum nessa fase, nessa época, né, da menopausa. Então, todos esses fatores predispõem as mulheres terem mais infecção urinária. E aí, vale essas dicas que você deu, por exemplo, da alimentação? Caprichar. Sem dúvida. Cortar mais do açúcar, acrescentar mais mais coisas. Caprichado do que nunca, né? Porque tem todos os fatores de risco ali, nessa mesma pessoa. Então, se a pessoa já tem uma tendência a ter mais infecção urinária, ela vai ter que caprichar bastante, tomar todos os cuidados possíveis. Tá bom. E, doutora, eu acho que é essencial a gente falar aqui dessa prevenção. Essa prevenção, uma pessoa que de repente tem um histórico, né? Já desde criança tinha bastante infecção urinária, que a criança também tem. Também. Principalmente a criança que usa fralda ou criança que mora em regiões mais quentes, não é? Roupas podem atrapalhar isso. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, desse tipo de prevenção também. As roupas muito apertadas, né? As mulheres que usam roupas muito apertadas, isso predispõe, porque deixa um ambiente muito... sem ventilação. Sem ventilação, exatamente. É quente, né? Sem ventilação e acaba predispondo mesmo. Também a questão do absorvente, a gente já falou, do uso também de antibactericidas, isso também é ruim. Um outro problema que pode acontecer também é quando a mulher vai coletar o exame para fazer o exame de urina, que é como a gente detecta, né? Faz o diagnóstico. O momento da coleta também é importante, porque às vezes pode dar alteração no resultado,
né? Então, fazer bem a higiene, né? A orientação, ela é bem clara. Ela é simples, gente, mas é água e sabão e tem que lavar bem as mãos. Aí, na hora de, às vezes, vai abrir a torneira para higienizar, já não pode tocar no potinho. Exatamente. Tem que lavar de novo a mão. Tem que pensar em tudo para não alterar aquele resultado, porque daí eu posso estar tomando antibiótico desnecessariamente. Exatamente. E o que a gente vê também, muitas vezes, é a ausência de sintomas. A mulher está assintomática, mas está com infecção urinária. Isso também acontece. Olha aí. Descobre por um acaso, assim, faz o exame de urina por rotina, assim, e descobre que está com infecção urinária. Isso também acontece. Então, às vezes, o tipo de exame não é tão eficiente também, né, que a gente tem. E agora, doutora, por último, uma pessoa que está com infecção urinária, recebeu o diagnóstico, está tomando antibiótico indicado pelo profissional ali. O probiótico ajudaria ela a não causar tanto dano? Porque o antibiótico, ele meio que vai fazer uma limpa, né? Bactérias boas e ruins acabam sendo eliminadas. O probiótico ajuda tomando junto com o antibiótico ou não? O que você indica? Então, perfeito, o raciocínio é esse mesmo. O antibiótico ele vai desequilibrar, vai eliminar as bactérias maléficas que estão causando a infecção e também as benéficas, né? Ele vai eliminar de maneira geral. E o probiótico iria trazer de volta as benéficas. Mas assim, no momento, durante o uso do antibiótico, não é indicado usar o probiótico, porque ele vai ser eliminado também. Você vai tomar e vai ser eliminado, né? Porque o antibiótico vai gastar bactérias boas à toa. Exatamente. Então, o ideal é esperar passar o ciclo do antibiótico e depois iniciar um ciclo de probiótico para fazer um repovoamento, né, dessa flora como um todo. Então, e não é só a flora do trato genital, a flora do intestino também precisa estar ok, né? Tem uma relação muito íntima aí dessa saúde intestinal com a recorrência da infecção urinária. Justamente, a maioria das infecções, a maioria das doenças, né, são causadas no intestino. E não é diferente com a infecção urinária, ela é fonte da E. coli. Então, o intestino como um todo, ele tem ali um equilíbrio, existe um equilíbrio, né, que deve ser mantido entre bactérias maléficas e benéficas. As bactérias benéficas, elas produzem ácidos graxos de cadeia curta, que são substâncias, né, que trazem muitos benefícios, equilibram todo o organismo, né, de maneira geral. Então, essas bactérias elas precisam estar presentes. Então, se você usa muito antibiótico, imagine, e come mal, tem um estilo de vida ruim, isso acaba, né, levando aí desmata as bactérias necessárias para a nossa saúde. Exatamente. É um ambiente propício a infecções, né? Ao passo que se você tem ali, você cuida desse ambiente, você tem uma alimentação baseada em frutas, legumes, verduras que têm prebióticos Fibra. São as fibras, são alimentos para essas bactérias benéficas. Então, se a alimentação já contribui, você também, no momento pós-infecção, reinocula, né, recoloca essas bactérias através dos probióticos, você repovoa essa flora e faz com que ela fique rica. Isso é essencial. Mas, então, não é legal tomar o probiótico ali junto com o antibiótico, mas eu posso caprichar nessa alimentação aí com pré-bióticos. Justamente. Porque isso não impede. Não. E é até indicado, é super indicado. É isso que a gente tem que fazer mesmo. Comer bastante fibras. Aquilo que é bom para a saúde. Exatamente. Aquilo que é bom para a saúde. Doutora Julie Lobo com a gente, ela que é nutricionista renal. Hoje ajudou a gente a entender a importância do cuidado da vida para evitar as infecções urinárias. Ela que está no Instagram, @doutora Julie Lobo, facinho. Você que mora aqui na região do Vale, olha, se está com esse problema, vale a pena consultá-la, vale a pena conhecer o trabalho dela, porque é um ramo da nutrição que é pouco divulgado, estudado, então a gente pode se beneficiar. Obrigada pela presença, doutora. Obrigada a você, foi um prazer. Ela vai voltar, calma, não estou despedindo total assim não, porque você viu que vai ter torta vegana de mirtilo. Você aceita, doutora? Claro, lógico. Olha aí, ó, daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde, você não perde, mas antes vai ter claramente, doutor César vai responder algumas dúvidas que foram enviadas pelos nossos telespectadores. Vida e Saúde volta já.